Olá, eu sou Isaac e esse é meu canal. No vídeo de hoje a gente vai reagir a um vídeo do canal do JJ. O nome dele é Anemoia, tudo separado. Estranho. Não sei do que se trata, mas vamos ver. Introdução bem relaxante, gostei. Em 2012, o escritor e designer americano John Koenig publicou sua obra-prima. O Dicionário de Tristezas Obscuras. Um livro que define poeticamente emoções que todos nós sentimos como humanos, mas para as quais não tínhamos palavras para expressar até agora. Ah, por isso o nome é Anemoia. Deve ser alguma dessas emoções doidas aí. Cara, que filme bom, tá? Vi recentemente Show de Truman, que filme bom. É a realidade, né? Neste mesmo livro, John descreveu uma palavra que, em pouco tempo, atravessaria fronteiras, idiomas e gerações. A anemoia. O termo, construído a partir da junção do grego anemos, que significa vento, com noos, que significa mente, foi criada para nomear uma sensação até então órfã de vocabulário. A nostalgia de um tempo ou lugar que jamais habitamos. Como assim, cara? Ah, tá. Entendi. Eu tô sentindo um pouco dessa vibe mesmo. Parece meio nostálgico. Deve ser porque a gente assiste coisas assim, de desenho, de série. E também parece essas coisas que lembram brinquedos de criança, parquinhos, porque tem essas cores assim. É, eu sou brasileiro, então nunca tive uma vizinhança assim, né? Nem sei se tem como, mas faz sentido. É realmente um lugar que nunca habitei, mas isso se aplica a muita coisa, né? Ao longo dos anos, John dedicou-se a mapear essas dores emocionais que a linguagem comum não alcança, e a anemoia talvez seja a sua criação mais universal, justamente por tocar em algo que a modernidade intensificou de forma avassaladora. A relação melancólica com passados imaginados, filtrados pela estética, pela música, pelo cinema e pela tecnologia. Cara, certeza que nessa época não era nem 10% do tão bonito que faziam nos quadros e pinturas. Certeza, mano, que devia ser muito mais feio do que isso. Deep in my heart there's a fire, a burning heart. A anemoia não é simplesmente gostar.
Muitas transições em sequência, ficou um pouco estranho. De coisas antigas. Não se trata de ser um colecionador de vinis ou de admirar a arquitetura clássica. Trata-se de uma experiência emocional complexa que mistura saudade, encantamento, vazio e uma espécie de pertencimento. É como se, diante de uma fotografia preto e branco de uma rua de Paris na década de 1920, o seu peito apertasse, como se a melodia de uma canção dos anos de 1980 despertasse a lembrança vívida de um verão que nunca existiu. Cara, bem emocionante, tá? Como se o som de um toca-discos, o chiado de um filme em Super 8 ou a textura de uma propaganda antiga evocassem memórias que não são nossas, mas que, ainda assim, nos constituem. Esse fenômeno ganhou o nome apenas em 2012, mas a experiência que ele Ah, pensei que o livro desse cara era bem mais antigo, pelo que o JJ tava falando. Pensei que era, sei lá, dos anos 80. descreve é antiga, ainda que tenha se intensificado nas últimas gerações por causa das redes sociais como o TikTok. John, ao cunhar o termo, não inventou o sentimento. Ele apenas deu voz a algo que já conhecíamos. É igual aquela frase do livro 1984. E naquele momento, Winston descobrira que os melhores livros são aqueles que falam do que já se sabe. Parece muito essa vibe de o cara deu um nome pra uma coisa que a gente já conhecia, só que não estava estruturado de forma lógica. Tava subconsciente ou era algo que instintivamente, intuitivamente a gente já tinha experienciado ou conhecido ou alcançado em nossas ideias, mas que não tinha sido concretizado de forma mais acadêmica, de forma mais imparcial e lógica. A Nemóia sempre existiu como uma espécie de fantasma Caramba, isso aqui tá me lembrando muito quando eu tava assistindo Dexter, cara. Nossa, é muito essa vibe. emocional. Só que com um filtro mais azul e menos amarelo. A Nemóia sempre existiu como uma espécie de fantasma emocional, mas foi na era digital, com o seu acesso ilimitado a arquivos históricos, trilhas sonoras de outras décadas, fotografias de acervo e estéticas vintage, que a transformou em um fenômeno cultural amplamente compartilhado. A nostalgia tradicional é, por definição, uma saudade de algo vivido. Você viveu aquilo. Ela nasce da experiência pessoal, da lembrança do que foi. E já a anemóia, por outro lado, é uma nostalgia sem memória. Ela prescinde do vivido. Não é preciso ter andado por uma estrada de terra nos anos 50 para sentir falta do cheiro de poeira de uma fotografia daquela época. Não é preciso ter estado em um fliperama nos anos 80 para se emocionar com a iluminação neon de um cenário de filme. A anemóia se alimenta da imaginação, da idealização e da capacidade humana. Eu acho que também é muito de Hollywood e essa indústria de filmes que traz muito essa coisa de anos 80, anos 90, anos 70. E aí traz, por exemplo, aquele filme lá, o primeiro Guardiões da Galáxia. Ele traz muito essa vibe. Stranger Things eu acho que traz também, mas eu não assisti, eu só assisti, sei lá, o primeiro, talvez o segundo episódio. Sei lá. Mas também traz essa vibe. Tem muito filme assim, cara. Filmes de terror também pegam muito galera dessa época, não faz muito recente, né? Jason, que é o. Tem também o Sexta-feira. Não, o Jason, Sexta-feira 13, né? Tô doido. Tem o Sexta-feira 13, tem o Halloween, esses filmes assim. Dá uma vibe muito específica de época. Inclusive, recentemente só tô assistindo séries mais antigas, de 2000 e pouco, e às vezes essas séries gostam de retratar muito os anos 90. É bem interessante.
humana de se projetar em narrativas que não foram originalmente nossas. E esse é um ponto crucial para compreender a profundidade do fenômeno, pois a anemóia não é apenas uma saudade do passado, é uma saudade de uma versão idealizada do passado. Como eu tava falando das pinturas, às vezes na vida real nem era tão bonito assim, mas como a gente vê só as pinturas, a gente tem uma visão muito diferente e muito idealizada mesmo. I'd rather sleep than stay awake. Quando sentimos anemóia, não estamos apenas desejando estar em outro tempo, estamos desejando estar em um tempo filtrado, limpo, estetizado. A década de 1920 que desperta a anemóia não é a década da Grande Depressão iminente, das doenças sem tratamento eficaz, das desigualdades brutais. É a década do Sim, porque antigamente era muita pobreza, miséria, doença, mas a gente sempre vê uma parte muito específica, uma lente muito diferente da realidade quando a gente vê filme, quando a gente vê série, essas coisas. Jogos também. dos salões de jazz, das roupas elegantes, do charme fotográfico, da boêmia artística. A anemóia é, portanto, uma saudade seletiva, uma saudade que escolhe ver apenas o que há de belo. E é exatamente por essa seletividade que a anemóia se torna Nossa, Nuketown é um mapa que traz muito essa vibe, peraí. o que há de belo. E é exatamente por essa seletividade Nuketown traz realmente essa vibe, cara. Essa vibe de retrofuturismo, de coisas do passado, escritas no passado sobre o futuro, e traz uma vibe muito legal de Estados Unidos antigo. Como eu nunca fui aos Estados Unidos, nunca fui antigo, é muito doido pensar nesse sentimento, porque ele não reflete em nada a realidade do passado. Não é nem uma memória de algo que aconteceu de verdade, né? Só uma memória de algo que eu gostaria que fosse. que a anemóia se torna tão sedutora, ela oferece um refúgio emocional. E em tempos de excesso de informação, de crises políticas, de ansiedade climática, de hiperconectividade e de aceleração constante, imaginar-se em um passado, mesmo que fictício, funciona como uma válvula de escape. A anemóia é uma fuga para um lugar que parece mais lento, mais autêntico, mais romântico, ainda que esse lugar nunca tenha existido exatamente como imaginamos. Cara, agora eu tô me sentindo aquelas meninas adolescentes que começam a ler romance e aí elas ficam imaginando o passado. E aí é um romance de época e como a vida antes deveria ser tão linda, tão incrível. E nossa, que situação legal. Mas aí se ela tivesse lá, ela estaria provavelmente sofrendo muito mais do que ela sofre hoje em dia. Esse sair do realismo não me é muito familiar, mas me parece bem interessante. A anemóia é frequentemente despertada por estímulos estéticos. Poucos veículos são Sim, com certeza tem muita coisa da estética mesmo. tão poderosos nesse sentido quanto a música. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the Uma canção dos anos 70, por exemplo, carrega não apenas melodia e letra, mas uma textura sonora. O timbre dos instrumentos, a forma de gravação, os arranjos, que funciona meio que como uma máquina do tempo emocional. Inclusive eu tava vendo um vídeo recentemente do Lorde Vinheteiro, em que ele falava de como a música foi constantemente, ao longo do tempo, perdendo textura, perdendo altura, aumentou muito a compressão, então o som
passou a ser muito linear, não tinha mais tantos momentos de som mais alto, música mais alta e momentos com a música mais baixa. As introduções diminuíram, às vezes a música já começa no refrão. É bem é bem diferente quando você olha as músicas mais antigas mesmo, porque você sente que não há tanta pressa em construir aquela emoção que a música quer passar, e isso tá se perdendo muito com o passar do tempo, realmente. Essa coisa de você ouvir e você saber que é antigo só por ouvir é muito característico mesmo. Chained by your own sorrow. Ao ouvir um disco de vinil com seus estalos característicos, o ouvinte contemporâneo pode sentir uma saudade aguda de uma época que nunca viveu. Down to Gonky Park, listening to the wind. A música, nesse caso, é como se fosse uma atmosfera, um cenário, uma memória emprestada. Every single day, I think of the time. Só os musicão que tá botando aí. Não conheço nenhum, mas tá uma música boa que você tá escolhendo, cara. Eu também tenho a impressão de que antigamente era muito mais comum ter músicas boas, né? Sei lá, tudo que eu ouço de coisa antiga me parece muito bom. Não sei se realmente as músicas eram melhores ou se esse efeito da anemoia faz com que eu enxergue elas como sendo melhores do que elas realmente são. O cinema e a fotografia também são gatilhos poderosos. Filmes que retratam determinadas épocas com cuidado estético têm a capacidade de nos transportar para realidades que não vivemos. A fotografia analógica, com suas cores desbotadas, seus grãos e suas imperfeições, desperta uma sensação de intimidade com o passado. Há algo de profundamente humano em olhar para um rosto fotografado há décadas e sentir que, de alguma forma, conhecemos aquela pessoa. A moda também participa desse fenômeno. O retorno de estéticas vintage, como o estilo dos anos 90, dos anos 70 ou até da Esse aí parece anos 20, né? era vitoriana, não é apenas uma questão de tendência, é também uma manifestação da anemoia. Ao vestir uma peça que remete a outra época, o indivíduo não está apenas se adornando, está performando uma relação emocional com o passado. Está, de certa forma, tentando habitar um tempo que não é seu. E é óbvio, antes da internet, a anemoia era um sentimento mais restrito. Era preciso ter acesso a discos, livros, filmes ou fotografias para Não, realmente, essa ideia da anemoia, ela parece andar muito entrar em junto. contato. Eita, perdão. Essa ideia da anemoia, ela parece andar muito junto com a nostalgia e fazer com que as pessoas tenham o hábito de colecionar, tenham o hábito de guardar coisas. E, inclusive, tem gente, por exemplo, que não é da época do vinil. Eu conheci um cara quando eu estava fazendo ensino médio, que ele tinha uma coleção de vinis antigos, mas ele não é da época do vinil. Ele tem mais ou menos a minha idade. Ele deve ser o quê? Uns 2 anos mais velho que eu. E esse cara tinha uma coleção de vinil, ele tinha aquele vitrola, não sei qual é o nome que chama, porque eu não sou dessa época também. E eu entendo que talvez esse sentimento que impulsione muito do colecionismo de coisas antigas. Quando um cara mais jovem coleciona carros antigos, de luxo, de épocas passadas. Quando um cara coleciona vinis, quando uma moça coleciona Barbies de várias épocas diferentes. Talvez esse sentimento esteja relacionado com isso. com outras épocas. Hoje, porém, a anemoia está a um clique de distância. Plataformas como YouTube, Pinterest, Instagram e TikTok são verdadeiros arquivos de estética retrô. Sei não, viu, cara? Porque tem os arquivos lá, tem coisas antigas que passam lá, mas você passa tão rápido no seu feed que é como se aquele sentimento não tivesse o tempo necessário para amadurecer e realmente fazer você sentir ele com toda a intensidade, da forma que você sentiria, por exemplo, assistindo um filme antigo de desenho,
assistindo aquele Bambi, ou assistindo Shrek, ou qualquer outro desses filmes de desenho mais antigos. Ou eu acho que é porque isso me causa mais nostalgia do que, por exemplo, um filme live action antigo. Porque talvez a estética, por mais que me atraia, não me traz o sentimento de que tá me transportando de volta pra uma nostalgia, uma coisa do passado, mesmo que eu nunca tenha vivido. Perfis dedicados a publicar fotografias antigas, playlists de músicas de décadas passadas, vídeos que recriam a atmosfera de outras eras. Tudo isso alimenta diariamente a nostalgia sem memória. A internet, por pior, ainda criou um fenômeno muito mais curioso: a anemóia coletiva. Comunidades inteiras se formam em torno de épocas que nenhum de seus membros viveu. Jovens que nunca estiveram nos anos 80 compartilham playlists de synthwave. Caramba, agora que eu vi, mano. Esse álbum é massa, tá? Esse álbum do Paramore, ouçam, viu? O álbum Riot, muito bom, tá? Era de ouro do Paramore. Ainda gosto das músicas atuais, mas isso aqui era o suco de Ceremo, tá? Estiveram nos anos 80. Não é exatamente da minha época, né? Eu peguei um pouco depois, mas muito bom. Compartilham playlists de synthwave, assistem a filmes da época, vestem jaquetas. Cara, eu lembro desse filme. Alguma coisa nos tempos da Brilhantina. Nunca parei pra assistir, mas eu tive que fazer uma apresentação na escola. Não me chama muita atenção, mas é porque eu lembrei desse cara. De couro e sonham com uma juventude que não tiveram. Jovens que nunca viram um telefone de disco se emocionam com imagens de salas de estar dos anos 60. A anemóia, nesse caso, deixa de ser um sentimento individual e se torna uma experiência compartilhada, um imaginário comum. Essa coletivização da anemóia tem consequências profundas. Por um lado, ela cria laços, gera identificação, possibilita a troca de referências. Por outro, Nossa, o tanto de canal que vive desse sentimento, né? Esses canais de games retrô. Muitas das pessoas que assistem esses canais de games retrô só não eram da época e não jogaram 98% dos jogos que são ditos ali, mas elas gostam, dá um sentimento muito bom, parece que você tá se sentindo criança de novo, mesmo que você nem tenha jogado aqueles jogos. Por exemplo, eu acompanho há alguns anos o canal do Jiraiya. Alguns anos não, uns bons anos o canal do Jiraiya. Inclusive o YouTube já sabe que sempre quando fica tarde da noite, ali bate 9, 10 horas, ele começa a me recomendar vídeos do Jiraiya. Porque, cara, é muito bom, cara. Me dá uma vibe muito de quando você é criança e tá ficando tarde, tá dando tipo 9 horas da noite. E aí seus pais querem que você vá dormir. Aí você desliga o videogame seu e desliga tudo e vai dormir. É muito, muito legal. ela pode intensificar a sensação de inadequação ao presente. Futebol 2013, oferecimento Vivo, maior cobertura 4G. Esse narrador já virou muito meme. Busca Vivo. Quando um grupo inteiro idealiza o passado, Pô, peraí, mano. Busca Vivo. quando um grupo inteiro idealiza Nossa, isso aqui era massa. Isso aqui era muito massa. Quando eu era criancinha, jogava em uma house. Apesar de que na minha época não era tanto mais essas TVs, já tava começando a ter aqueles monitores mais legaisinhos, mais finos, sabe? E uma coisa que eu acho que traz, não traz anemóia, né? Mas traz muita nostalgia pra mim, é quando anoitecia e as ruas tinham aquelas luzes laranjas. Não sei se vocês lembram disso, não sei a faixa etária de quem tá me assistindo, mas era muito mágico, dava uma vibe completamente diferente às luzes laranjas, e agora que as luzes são brancas, eu sinto como se a noite não fosse mais aquela noite, fosse uma noite diferente. É muito doido, cara. Muito doido. o passado, o presente parece ainda mais Olha isso, cara, interiorzinho de
Pô, é porque eu não posso apontar, né? Eu tenho que apontar com o mouse. Eu sempre esqueço. Olha isso aqui, cara. Olha essa vibe de sentar na porta de casa. Isso acontece até hoje no meu interior, mas tá diminuindo bastante, cara. Isso aqui é muito vibe, mas tem que ser com a luz laranja. Se for com a luz branca, já não tem mais tanta graça, cara. Não é a mesma coisa. Insuficiente. A anemóia, quando vivida em excesso, pode se transformar em uma forma de escapismo crônico, uma recusa de habitar o próprio tempo. É possível pensar na anemóia como um sintoma do mal-estar contemporâneo. Essa era marcada pelo excesso de estímulos, pela aceleração do tempo e pela sensação de que o futuro é incerto. O passado, nesse contexto, aparece como um porto seguro, ainda que seja um porto seguro imaginário. A anemóia é, em muitos aspectos, uma resposta emocional à dureza do presente. É uma forma de buscar abrigo em um lugar que parece mais estável, mais bonito, mais significativo. Mas é claro, ela pode nos cegar para a complexidade do passado, pois, ao idealizar outras épocas, corremos o risco de apagar as dores, as lutas e as contradições que elas carregaram. A década de 50, por exemplo, pode despertar anemóia com seus carros clássicos e Acho que o Nando Moura tem um carro desse roxo, que ele fez um clipe uma vez. Há pouco tempo atrás. É bem parecido com esse aqui. Eu acho que o Nando Moura não é dessa época de ter esses carros assim andando na rua, não sei. seus vestidos Não sei, né? O Nando Moura acho que ele tem uns 50 anos por aí. Talvez. rodados. Mas foi também uma década de segregação racial, opressão de gênero e repressão política. Sentir saudade de um tempo que não vivemos não é errado. É, inclusive, uma demonstração da potência da arte e da memória. Mas transformar essa saudade em uma crença de que o passado era melhor, sem reconhecer Aí é complicado. suas dores, é um equívoco. Apesar dos riscos, a anemóia tem um valor profundo. Ela nos lembra de que o tempo é uma construção humana e que a memória é sempre, em alguma medida, ficção. Ao sentir saudade do que não vivemos, reconhecemos que somos feitos não apenas do que experimentamos, mas também do que imaginamos. Somos seres narrativos, contamos histórias para dar sentido à existência. E a anemóia é uma das formas mais sofisticadas dessa narrativa. A saudade como criação. Caramba, agora tá nesse finalzinho, a vibe tá ficando muito asiática antiga. Tipo, Ásia anos 90, né? E a memória como E é muito doido pensar como isso desperta esse sentimento, tendo em vista que eu moro muito longe, cresci muito longe da Ásia e não cresci nessa época. Então, realmente, esse sentimento é um fenômeno muito estranho, cara. arte. John Koenig, ao criar a palavra anemóia, fez mais do que preencher uma lacuna no vocabulário. Lhe deu nome a uma experiência que, embora sempre tenha existido, precisava ser reconhecida. E, ao nomeá-la, permitiu que milhões de pessoas ao redor do mundo se sentissem menos sozinhas em sua estranha saudade. Cara, que vídeo ótimo, tá? Que vídeo maravilhoso. JJ, você se superou dessa vez. Você sempre consegue fazer coisas muito boas, mas, cara, dessa vez foi muito pedrada, tá? Vou deixar o link do vídeo original na descrição. E é isso, pessoal. Comenta o que vocês acharam aí. Amanhã ou depois eu volto com mais um vídeo, tá certo? Tchau, tchau.